sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Aleluia. E outra leitura diz assim: permanecer de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Nós sabemos que quem ora, e as mulheres que oram, os homens que oram, a gente sabe que toda oração é sempre uma batalha. Eu tinha comigo um pensamento, eu sempre dizia para a pastora, a gente não sofre retaliação, a gente pode sofrer opressão. E, amados, esse negócio de opressão é uma coisa tão séria que a gente fica moída, fica cansado. E esse período dessa campanha, eu estava até falando para a pastora, esse mês de outubro que a gente tirou para fazer essa campanha, teve uma quarta-feira que só a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Que eu digo com toda sinceridade, eu estava doída, parece que eu tinha apanhado, parece que tinha assim, macerado a minha pessoa. A minha estrutura já não era cansada, desanimada, sabe? Eu estava assim, no nível de estresse, digamos assim, que eu precisava de um ânimo, eu precisava de um renovo. E a gente só consegue isso na presença do Senhor. É realmente orando, é realmente dizendo para o Senhor, Senhor, eu não conheço, Senhor, eu não suporto. E quando a gente vê essa palavra que Paulo fala em Efésios, quando ele diz assim, quanto ao mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É Ele que nos dá essa capacidade. Nós não temos, na verdade, essa força de lutarmos, de prosseguirmos, se Ele não nos ajudar. Nós temos sim ânimo de dizer, Senhor nos ajuda, mas muitas vezes a gente não tem força para levantar. A gente não tem força para prosseguir a caminhada. Aí a gente tem que dizer assim, Senhor, faz com que as minhas forças se fortaleçam. Fortalece-me, Senhor. Dá-me ânimo, dá-me vigor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Paulo diz isso, fortalecido o Senhor na força do seu poder, é porque nós mesmos, de nós mesmos não temos nada. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá dom, é o Senhor que dirige cada passo nosso para que a gente venha fazer a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Revestido de toda a armadura de Deus para que pudesse ficar firme contra as ciladas do diabo. A gente se reveste sim da armadura do Senhor pela palavra que Paulo está falando, mas eu digo com toda sinceridade, a gente tem que vigiar bastante. A gente tem que vigiar, pois as ciladas do inimigo, ele não cessa. Muitas vezes eu digo que o inimigo ele dá um tiro no próprio pé. O pastor já está cansado de ouvir eu falar isso. Porque, amados, quando o inimigo vem para a gente e o Senhor revela para nós aquela atitude que o inimigo teve para nos derrubar, aí é que a gente mais ora, aí é que a gente mais se consagra, aí é que a gente mais jejuma, aí é que a gente mais diz para o Senhor, Senhor, toma a frente. O Senhor tem que ser por mim, porque senão eu não consigo. Senão eu não vou conseguir, senão eu não vou prosseguir. Aleluia, glória a Deus. E muitas coisas, amados, a gente, como eu disse no começo, a gente tem que saber discernir a voz do Senhor. Porque muitas vezes a gente acha que é Deus falando, mas muitas vezes é a gente mesmo. Aquele entendimento muitas vezes não é Deus, e sim nosso querer. Nós lemos a palavra do Senhor, compreendemos de uma maneira, mas aquela maneira ali não é o que Deus quer que a gente vai fazer. Porque muitas vezes quando a gente age dessa maneira, mas na frente a gente não tem resposta. E se a gente ouve a palavra do Senhor e sabe discernir que aquilo é Deus falando, muitas vezes não é um sim,
É um não. E ali você tem que esperar. E essa espera, muitas vezes, é que entristece o crente. Porque nos dias que a gente vive hoje, o crente, ele não quer esperar, ele é imediatista. Ele quer que tudo seja para ontem. É como se o Senhor fosse um forno de micro-ondas, bota ali e dentro de segundos já está tudo no ponto. Não é isso. Toda vez que eu assisto uma pregação, vejo um pregador falando que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus, é do tempo de Deus. E detalhe, é da maneira que Deus quer. Então isso que a gente sempre escuta, se a palavra do Senhor, dita por Paulo, se revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra esse lado do inimigo. Isso quer dizer que, por mais que a gente esteja revestido, a gente não, isso não é garantia do inimigo não deixar de nos atacar. Isso não é garantia. A gente pode ser ungido, a gente pode ser consagrado, a gente pode ser cheio do Espírito Santo, mas isso não é uma regra para que o inimigo não ataque. Ele sempre vai atacar. E essas pessoas que são ungidas do Senhor, separadas para fazer a obra de Deus, que são as que mais são atacadas. Eu tomei um susto quando eu soube disso. Eu disse, Senhor, eu pensei que eu estava livre. Foi assim que eu comecei, quando eu me converti, eu disse assim, agora pronto, não vou ter mais prova, não vou ter mais luta, todas as coisas na minha vida agora, o Senhor já tomou posse, é Ele que vai entrar por mim, é Ele que vai fazer por mim, eu não vou ter mais peleja, eu não vou ter mais preocupação. Enganada que estava eu. Aí foi que a situação apertou mais. Eu ligava para a irmã Francilene e disse, irmã Francilene, está acontecendo dessa forma assim. Ela disse, vai orar, vai ler Bíblia. Eu disse, irmã Francilene, eu não consigo, me diz, explica para mim por que está acontecendo isso. Ela disse, vai orar, vai ler Bíblia. Hoje eu compreendo. Porque isso não é garantia do inimigo não lhe atacar. Ele sempre vai lhe atacar. Quando o Senhor me disse hoje que a gente estava numa guerra e que a gente tinha que batalhar e não retroceder, se você for bem pensar, como é um soldado? Ele é cheio de armadura. Ele vai para a guerra. Mas isso não livra ele de ser apunhalado. Não livra ele de perder um dedo, de perder uma perna. Não livra. E o inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. Por isso que Paulo fala na sua palavra, que ele diz, revestido de toda a armadura de Deus para que pudesse ficar firme contra os lados do diabo. É para estar firme no Senhor. Aleluia. Se você peleja, se você está na batalha, se você tem um Senhor, é nesse Senhor que você tem que se firmar. É por Ele que você tem que se firmar. É porque sabendo que mesmo você sendo fraco, servindo a Ele, estando na batalha, estando com a armadura, o inimigo vai até tentar lhe derrubar. Mas você pode ficar fraco, mas ele não vai conseguir lhe tirar da presença de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque você sempre está firme. Quando ele fala de firme, fala de acreditar. Eu tenho que acreditar no Deus que eu sirvo. Eu tenho que acreditar quem foi que me chamou, da onde ele me chamou. Por mais que os outros falem e digam qualquer outra coisa, a gente tem que estar firmado naquela certeza e convicto que aquela palavra ali que ele lhe prometeu vai ser cumprida e que todas as coisas irão se cumprir na sua vida, porque ele falou. É a verdade do Senhor, já foi dito isso aqui. A verdade do Senhor não volta atrás. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente se encontra aqui nesse capítulo, nesse versículo de número 11, que ele diz revestido de toda a armadura de Deus, essa palavra nos remete ao livro de Romanos. Em Romanos 19 diz assim, a própria natureza criada aguarda, convive com anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Aleluia. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção, como filhos, a redenção do nosso corpo. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso legado. Nós somos filhos do Senhor. Tem para que temer? Não é verdade? Verdade. Somos revestidos da armadura de Deus, estamos firmes na palavra do Senhor, fugimos das ciladas do inimigo e somos
filhos de adoção. Aleluia, glória a Deus. No 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ai, irmã Bia, mas todo mundo sabe disso. Todo crente sabe dessa situação. Que a nossa guerra não é contra o irmão, a nossa guerra não é com o nosso dentro de casa, que a nossa guerra é com os principados e potestades, com dominadores. E por que ainda muito crente ainda age contra o outro? Se sabe, por que ainda age? Se tem isso como via de regra desde o princípio, por que pega só o superficial? Por que fica só na palavra, não na prática, não na ação? O evangelho é para ser vivido. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente já sabe disso, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, e assim contra os principados e potestades, muitas vezes a gente escuta aí aqueles crentes já da antiguidade diz assim: ah, já está espiritualizando demais. Tudo é cão, tudo é diabo. Nem sempre. Não é. Não é. Assim a gente tem que agir. As nossas ações, as nossas atitudes firmes na verdade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então as nossas atitudes, assim como diz aqui, e não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito Santo. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo. Se temos os frutos, Ele é que faz com que esses frutos vá dar mais fruto. E quem é o responsável? Somos nós. Nós somos a terra boa. Aleluia, glória a Deus. É estes frutos que tem que sair de nós. Nós conhecedores da palavra. Nós que vivemos pela palavra. Também gememos em nosso íntimo, esperando com a nossa ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Aleluia. Esse nosso corpo carnal. Essa é a nossa briga constante. Aleluia. Se eu sei que a minha briga não é contra a carne, é contra o espírito, então eu tenho que mortificar a minha carne. Esta força da carne não tem que reinar. A minha língua eu tenho que controlar. As minhas ações eu tenho que controlar. Porque os frutos do Espírito é para ser dito, é para ser falado, é para você fazer com ação, com atitude. Aleluia, glória a Deus. Então, se sabemos disso, então as nossas atitudes, as nossas ações é para ser diferentes. Aleluia, glória a Deus. Essas forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, se nós já conhecemos, temos que combater. Se essas atitudes já são certas, é por isso que eu volto a começo. A gente tem que saber distinguir. A gente tem que saber distinguir a voz do Senhor. O Senhor fala comigo, o Senhor fala com cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Mas será que na hora da ira Ele também não fala? Antes de eu me revoltar, antes de eu me zangar, Ele também não diz: ei, para aí. Ele não vem frear, porque lá na palavra em Gênesis, o Senhor falou com Caim. Caim, esse pecado está à porta. Você tem capacidade de controlar. Aleluia, glória a Deus. Então essa autoridade aí, essa ordenança foi dada para ele. E ele podia fazer isso, porque o Senhor falou. Aleluia, glória a Deus. E eu sabendo aqui, por que eu não faço? Por que não fazer? Aleluia, glória a Deus. Se é já muito velha essa palavra de dizer na casa do Senhor. Eu digo velha porque a gente já conhece, mas a palavra do Senhor se renova cada dia. Ela fala comigo hoje de uma maneira, amanhã ela vai falar a mesma palavra, totalmente diferente. Aleluia, glória a Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Aleluia. Essa é a condição, né, nossa, para que a gente, tomando a armadura, a gente pode passar pelo dia mau, a gente passa pela tribulação. E aqui está diz logo, a gente vence tudo. Vencido tudo. Permanecer inabalável. Louvado seja o Senhor.
Só que o que acontece hoje é totalmente ao contrário. A pessoa quer pegar a glória de Deus para si mesma. Ele venceu, mas não foi com a própria força. Não foi com a força do seu braço. Foi porque ele estava na presença de Deus e a armadura era de Deus. Foi Deus que revestiu. Essa armadura é chamada pela palavra de revestimento. Esse revestimento foi Deus que deu para aquela pessoa permanecer na presença de Deus e persistir e vencer o mal. Vai passar por cilada, vai passar por tribulação, mas ele está ali. Ele está firme, ele está forte na presença do Senhor. Amados, eu digo com toda sinceridade, eu tenho orado ao Senhor e essa campanha do Filho Pródigo, eu tenho chorado bastante. Eu já sou chorona. Acho que por isso que eu gosto do livro de Jeremias. E o que mais tem me incomodado, eu digo incomodado mesmo. Eu até falei para a irmã Vanessa hoje, que eu achei linda aquela camiseta aqui, que diz assim, os inconformados. E o que tem mais me incomodado é isso. É pessoas que foram revestidos do Senhor. Pregador, eu não esqueço a pregação de sexta-feira, nesse sentido. De pessoas que conhecem, que sabem. O Senhor chamou, o Senhor revestiu, o Senhor deu dons. E ele está aí, no mundão. Passou por tribulação, passou por luta, mesmo revestido, mas ele não permaneceu. Ele não permaneceu na presença de Deus. Ele não ficou. A batalha para ele, no sentido, acho que foi tão árdua, tão grande, que ele saiu da presença de Deus e resolveu não querer mais. Sabe, eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor quebre essa barreira, tire essas escamas dos olhos dele, porque o inimigo, cegando o entendimento dele, aí é que ele não volta mesmo. Mas a gente ora e a gente pede que ao Senhor tenha misericórdia, que o Senhor chame eles de volta. E isso me entristece o coração, eu não vou mentir não, me entristece. Eu fico assim, bastante entristecida. Não me desanimo, não me desanimo, porque eu não posso me desanimar. E eu creio que o Deus que eu sirvo, que nós servimos, Ele pode todas as coisas nessa terra. Ele pode tudo. E se Ele puder tudo, Ele pode trazer qualquer um. Amém. Aleluia. Ele Glória só não vai a Deus. trazer, mesmo se Ele não quiser trazer, se a pessoa já tiver pecado contra o Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que pega contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Mas eu creio, amadas, que essa campanha vai fazer um grande reboliço, como também a campanha dos ossos, no Vale dos Ossos Secos. O Senhor vai reviver muita gente. Aleluia. Vai, aleluia, glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai fortalecer muitas pessoas, porque muitas vezes a gente se prontifica a orar e a apresentar pessoas, a gente não fica só naquele grupinho que é restrito. A gente alcança outros, a gente apresenta outras pessoas, apresenta até aqueles que ainda não conhecem o Senhor, mas que têm botado o seu coração endurecido para não vir para a casa do Senhor. Porque muitas vezes eles pensam que vindo para a casa do Senhor, Ele vai deixar de fazer isso, fazer aquilo. Bem não sabe eles quão bom é servir a Deus e deixar os prazeres do mundo de mão. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Portanto, tomando toda a armadura de Deus, no qual a gente já é revestido, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Aleluia. Aleluia. No 14 diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Aleluia. Aleluia. A gente tem que ser revestido da verdade. Essa verdade é a palavra do Senhor. Essa verdade é aquela que me chamou e chamou cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sem essa verdade a gente não ia ser confrontado, porque a gente não sabia nem se pecava contra Deus. Porque até então eu entendia que aonde eu estava fazendo o que era certo para o Senhor. Aonde eu estava vivendo a minha vida. E do jeito que me ensinaram, eu estava lá e eu dizia assim, eu estou aqui e eu estou servindo a Deus dessa maneira. Quando eu comecei a ter Bíblia, aí foi que eu vi que tudo que eu vivia era totalmente ao contrário do que Deus queria para mim. Que o projeto de Deus para as nossas vidas não é viver na idolatria.
O projeto que Deus tem para nós não é viver num mundo desgarrado desse jeito. Não é desacreditar da verdade, fazer meia verdade. A verdade tem que ser como um todo. Por isso que o Senhor fala muito de renúncia. É revestido, sim, da verdade. Eu estarei na verdade. E essa verdade vem para mim. E essa verdade confronta. Essa verdade machuca. E muitas verdades a pessoa não quer ouvir. E tem muitas pessoas que não querem dizer a verdade. E por conta da verdade, muitas pessoas ainda vão se perder. Porque muitas pessoas querem massagear o ego do que dizer a verdade. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que dizer o que Deus quer que a gente fale. Não é, irmã Sara? A irmã Sara disse assim: irmão, o Senhor disse que eu vou abrir a boca. Amém. Fala. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho falado, irmãs. E eu tenho dito. O Senhor sabe, e o Senhor é testemunha, e outras pessoas que chegam na minha casa, quando eu estou no salão, também é testemunha disso. Também é testemunha. É testemunha do que eu vivi, do que eu passei. É testemunha. E é testemunha da nova vida de agora. Glória a Deus. De quem eu sou hoje. São testemunhas. Quem me viu antigamente, me vê hoje, diz: meu Deus, que mudança foi essa? Essa semana mesmo eu estava falando com a Alessandra. Eu disse: Alessandra, aquela pessoa que te viu naquele dia, e o Senhor falou através de você, porque o Senhor, quando chama a pessoa, ele fala até através de um ímpio. Eu acho isso incrível, como o nosso Deus é tremendo. Faz isso. O nosso Deus é Deus de surpresa. Eu não me canso de dizer isso, que o nosso Deus é Deus de surpresa. E eu falei para ela essa semana passada, eu disse assim: olha, quando o Senhor falou através de ti, eu creio que foi Deus que falou através de ti, eu lhe digo com toda sinceridade, naquele dia ali eu dei minha volta. Sabe o que é voltar para trás? Assim fez ele. Eu voltei para trás. Eu não dei 360 não, porque se eu desse 360 graus eu tinha voltado de novo. No mesmo lugar. Mas eu voltei para trás. E muitas vezes que a gente vê hoje em dia, no mundo em que eu vivo hoje, no povo no qual eu estou inserido no meio, que é o povo crente, aleluia, glória a Deus. A gente vê muita gente que ainda tem orgulho e quer voltar atrás. A gente não pode ser assim. Se o Senhor diz aqui: estáis, pois, firmes, cingidos da verdade, revestidos da couraça da justiça, a gente tem que estar com a verdade. Se eu errei, é eu que tenho que ir atrás. Se fulano errou e eu achei que ele é que tem que vir a mim, mas ele não vem, pois vá. Dê minha volta. Faça o id. Amém. Você tem que ir, porque muitas vezes quando você chega lá, a pessoa está precisando só de um incentivo. Aleluia. Está precisando de um chamado seu, Oh, glória. do impulsionamento. E às vezes as pessoas ficam entristecidas, amados. Olha, muitas vezes as pessoas saem da igreja por causa disso. É. Se entristeceu com pouca coisa. E botou a culpa em fulano. E sustenta aquela culpa naquele fulano até hoje. Então aquela pessoa ali tem que ir dar a volta, tem que ir atrás. Ele não vai vir. Porque quando ele sai assim, o inimigo já cegou o entendimento dele. Uhum. E se nós sabemos que a nossa luta, a nossa briga não é contra a carne, a gente tem que ir atrás. Nós que temos os frutos do Espírito Santo, a gente tem que estar lá. Aleluia. Olha, o Senhor tem me incomodado, tem voltado, na verdade não é incomodado, porque acredito que Deus não incomoda. Eu acredito que o Senhor chama a gente para o compromisso e Ele cobra pelo aquele compromisso. Aleluia, glória a Deus. E o que Ele tem botado no meu coração é a dor do outro. Eu não me canso de dizer isso. É a dor do outro. E nós que somos chamados para orar, a gente tem que ver isso. A gente tem que sentir isso. Será que eu me coloco no lugar do outro? Para sentir aquela dor, para sentir aquela situação? Aquele